Bom dia! O versículo com Neca Mello de hoje, eu gostaria de falar com vocês a respeito de um versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que tremenda essa palavra, né? Essa palavra vem de encontro a um momento tão oportuno, no momento em que nós estamos passando por essa adversidade, né, de estarmos em período de eleição, os corações estão tão apertados, né? Parece que tem uma insegurança no ar, mas quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos que o Senhor, Ele nos enche de esperança através da atitude que Ele teve há tantos anos atrás, né? Então, o Senhor, ele é maravilhoso, Ele nos sustenta. E uma coisa assim que eu percebi é que em tempo, né, de adversidade, de guerra, de medos, o Senhor também nos traz aquilo que nos faz lembrar daquilo que nos dá esperança. Então, eu quero compartilhar com vocês que eu tenho conversado, né, reencontrei uma irmã que há muitos anos não havia, né? Tudo dá a entender que ela estava um pouquinho distante e agora essa irmã ressurgiu. Então essa palavra aqui de que a nossa esperança, né? Ó, de que o Senhor, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. O que eu quero dizer com isso? Se você tem orado por alguém, se você tem orado por uma situação, e parece que não vai mudar, parece assim, olha, que a pessoa sumiu, que a pessoa decidiu a não estar mais perto e você confiou e orou ao Senhor, espere. No tempo oportuno, o Senhor virá com a sua grande misericórdia, né? E restaurará a vida dessa pessoa ou dessa situação que você tem colocado diante do Senhor. Nós temos respondido ao Senhor e o Senhor nos responde à medida daquilo que nós temos tido fé e falamos e entregamos a situação para Ele. Muitas coisas demoram a ser resolvidas porque nós colocamos a nossa mão, né? Há um mês e pouco atrás, eu estava pensando em algo, né? Eu dei um pedaço de bolo para uma pessoa num potinho que eu gostava muito, bem bonitinho. E esse potinho não foi devolvido. Então, o que aconteceu? Quando eu estava orando a respeito de uma situação, né? E o Senhor falou bem assim: quando você não me dá um retorno a respeito das coisas que você tem conversado comigo, quando você não me dá um retorno a respeito daquilo que você conversa comigo, eu não ajo como você, que fica esperando o pote de volta. Mas nós precisamos devolver o pote, né? O Senhor falou muito ao meu coração, né? O que seria esse devolver o pote? Dar retorno para aquelas pessoas que estão ali orando contigo, te sustentando em oração, te aconselhando, né? Porque senão, nós, seres humanos, nós somos assim, né? Se eu tiver uma outra vez uma oportunidade de dar algo gostoso para a mesma pessoa, eu vou pensar 10 vezes antes de dar um pote que eu goste, né? Vou colocar no pote de sorvete. Não vou deixar de servir essa pessoa, mas não vou ficar dando meus potinhos novos. Não é da Tupperware, mas era um potinho que eu gostava. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Vamos dar retorno, vamos responder aquilo que nós temos recebido do nosso Senhor, vamos responder aquilo que nós temos recebido dos irmãos mais velhos. A nossa caminhada precisa de respostas. Nós precisamos responder àquilo que o Senhor tem nos chamado nesse tempo. Por exemplo, nesse tempo de eleição.
A nossa resposta é em oração e em urna. Não adianta nós chorarmos depois, né? Nós pedimos, às vezes, nós estamos ali junto dos irmãos mais velhos, estamos sempre pedindo uma atenção, né? Precisando de uma oração, de um conselho e tal, mas quando eu vou decidir algo na minha vida, eu decido sozinha. Eu não estou devolvendo o pote, né? O Senhor nos chama a essa resposta, né? Às vezes eu vou diante do Senhor, oro por uma situação, uma adversidade, né? Falo para o Senhor tudo que eu quero, mas eu não espero a resposta dele. E quando tá tudo bem, eu simplesmente não devolvo o pote. Eu me alegro, desfruto daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida e fica tudo certo, ao meu ver. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus disse que é para nós andarmos em unidade e nós precisamos treinar isso aqui na terra. Porque se nós não nos sujeitamos aos homens que nós vemos, como é que nós vamos nos sujeitar a Deus que nós não vemos? Mas isso aqui já é assunto para um outro devocional. Vamos focar na alegria que eu senti em reencontrar essa irmã. Uma alegria oportuna num tempo difícil. Preste atenção no que está acontecendo ao teu redor, porque nem tudo é tristeza. Coisas boas acontecem. Coisas boas são manifestas no meio daquele que teme ao Senhor. Coisas boas acontecem para aqueles que creem e estão esperando no Senhor a resposta para os seus dilemas, a resposta para a caminhada. O Senhor é bom. O Senhor é bom, Ele nos auxilia em todo o tempo. Então eu gostaria de ficar por aqui, deixando esse recadinho para você. Persevere, devolva o pote, para que você continue ganhando bolos, coisinhas gostosas. Devolva o pote. Neco, o que é devolver o pote? Dá retorno para quem te trata bem. Deus te abençoe, Deus seja exaltado nesse dia, engrandecido, e eu desejo que tudo te vá bem. E vamos ter aí um mês aí orando, nos colocando diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos auxilie. Amém? Força, foco, fé e um abraço da irmã Neca.